Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar a inversão de matrizes. Vamos lá. Definição e existência. A matriz quadrada M, lembrando que uma matriz quadrada é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. De ordem N, admite inversa C e somente C, o determinante de M for diferente de zero. Neste caso, a matriz M é chamada de inversível ou não singular. A sua inversa, que também é quadrada, de ordem N, é representada por M elevado a menos 1. Então, sempre que você identificar M a menos 1, é a matriz inversa. Além de existir, ela é única. E definida por: o produto da matriz M pela sua inversa é igual ao produto da inversa pela matriz M, que é igual à matriz identidade. A matriz identidade é a matriz cuja diagonal principal tem elementos unitários, ou seja, 1, e todos os outros elementos é igual a 0. Sendo IN, então, a matriz identidade de ordem N. Lembrando que essa ordem N é a mesma ordem da matriz M. Se o determinante da matriz for igual a 0, então a matriz não possui inversa. E, neste caso, a matriz é chamada de não inversível ou singular. Assim, nós temos que se o determinante for diferente de 0, ela é inversível. E se o determinante for igual a 0, ela não é inversível. Condição de suficiência. Demonstra-se que, se A e B forem duas matrizes quadradas de ordem N, tais que A vezes B seja igual à matriz identidade, então, necessariamente, B vezes A também será igual à matriz identidade, e, portanto, A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz identidade. Por este motivo, apesar da exigência da definição, A vezes B igual à matriz identidade é condição suficiente para A e B serem inversas uma da outra. Então, essa seria uma condição de suficiência. E, simbolicamente, o produto de AB é igual à identidade, logo, B é igual a A inversa e A é igual à inversa de B, tá certo? Bom, como obter a matriz inversa? Há pelo menos duas maneiras distintas de se fazer isso. Uma delas é por meio da matriz identidade, em que você multiplica a matriz M pela sua inversa e o resultado deve ser a matriz identidade. Porém, dá um pouco mais de trabalho, porque nós temos que trabalhar com muitas letras e nós cairíamos no sistema, então ela fica um pouco mais trabalhosa. Você até pode fazer isso, que seria a matriz M vezes a sua matriz inversa, que você colocaria todas com letras, e seria igual à identidade. Então, você teria que fazer produto de matrizes e depois fazer a igualdade. Ela requer um pouco mais de trabalho. Eu optei nesta aula em mostrar essa alternativa, que é este método, que eu acho que é um pouco mais fácil e um pouco mais rápido de se fazer. Então, por esse método, nós temos que seguir algumas ordens, que são, a primeira delas, nós vamos achar o determinante da matriz M. Então, a inversa da matriz M vai ser igual a 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é achar o determinante da matriz M. Em seguida, nós vamos achar a matriz cofator, ou a matriz dos cofatores, que é quando nós substituímos cada uma dos elementos da matriz M pelo seu respectivo cofator. Eu já vou explicar mais sobre isso. Em seguida, nós vamos achar a matriz adjunta. A matriz adjunta é igual à matriz transposta, a matriz cofator transposta. E, por último, nós vamos achar a inversa, multiplicando a matriz adjunta por 1 sobre o determinante. Parece um pouco complicado, mas se você seguir esses passos, vai dar certo. Primeiro, então, o determinante da matriz M, depois nós vamos achar a matriz cofator, depois a matriz adjunta, que é a transposta da cofator, e, por fim, a matriz inversa. Matriz inversa, ou a inversão de matrizes, é trabalhosa, mas esse método ainda é um pouco mais fácil. Então, matriz de cofatores, porque nós vamos ter que passar por ela para chegar até a inversa. Então, como nós vamos encontrar essa matriz de cofatores? Cofator é um número associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada. Para definir o cofator, é necessário primeiro definir o menor principal ou menor complementar, associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada.
seja esta matriz quadrada, nós vamos definir como menor principal ou complementar o determinante da matriz que se obtém eliminando a linha I e a coluna J da matriz A. E representamos o menor principal por D. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre eliminar um elemento, uma linha e uma coluna, e vamos achar o determinante do restante. O cofator associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada, então, uma vez definido o menor principal, podemos definir o cofator como se segue. O cofator associado a um elemento é definido por... Então, aqui vai ser o cofator, que vai ser menos 1 elevado a I mais J, lembrando que I é o número da linha e J é o número da coluna, vezes o determinante quando nós eliminamos a linha e a coluna. Falando parece complicado, mas eu já vou mostrar com números. Olha lá. Então, nós vamos encontrar a matriz cofator desta matriz aqui, matriz M. Nós vamos, então, fazer todo o processo para encontrar todos os cofatores desta matriz. Então, acompanhem comigo. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é achar o elemento A11. Quem será o elemento A11? A primeira coisa que nós fazemos vai ser menos 1 elevado à soma de I mais J. E depois nós vamos multiplicar pela matriz que vai sobrar. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Então, primeira linha e primeira coluna. Quem sobrou? Sobrou o 3, o 4, o 0 e o 2. Tudo bem? Então, vamos lá. A11 será igual a menos 1. 1 mais 1, 2. O determinante, então, nós vamos multiplicar 3 vezes 2, que é 6. Menos 4 vezes 0, 0. O A11 será menos 1 elevado a 2, 1. Lembrando que todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. 6 menos 0, 6. Logo, o A11 será igual a 6. Bom, agora nós vamos ter que fazer o A12. O que é o A12? Bom, vou apagar aqui. Nós vamos usar a primeira linha. Vamos eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Então, vamos lá. Vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2. Eliminando a primeira linha e a segunda coluna, nós temos, sobrou o 4, o 6, o 4 e o 2. Então, daqui nós temos menos 1 elevado a 3. Opa, que é vezes. Determinante, 4 vezes 2, 8. 6 vezes 4, 24. Muda o sinal. O A12 será todo número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. 8 menos 24, menos 16. Então, aqui, o A12, menos com menos, mais. E agora, nós vamos fazer o A13, que vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3. Então, a gente vai agora eliminar a primeira linha e a terceira coluna. Então, deixa eu trocar aqui. Primeira linha, terceira coluna. Os elementos que sobraram: 4, 3, 6, 0. Então, o A13 será menos 1 elevado a 4 vezes 4 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar menos 18. Então, A13 será menos 18. Percebam que o que nós achamos aqui foram todos os cofatores da primeira linha. Nós ainda temos que achar todos os cofatores da segunda linha e todos os cofatores da terceira linha. É um pouco trabalhoso, mas o procedimento vai ser sempre o mesmo. Então, vamos lá, coragem. A21 será igual a menos 1 elevado a 2 mais 1.
Bom, agora a gente vai eliminar a segunda linha e a primeira coluna. Sobrou 5, 0, 0, 2. A2, 1 será menos 1 ao cubo. 5 vezes 2, 10, menos 0. Então, o A21 será menos 1 vezes 10, que é menos 10. Agora, vamos fazer o A22. Com a prática, você vai até fazendo isso tudo de cabeça. Então, agora, segunda linha e segunda coluna. Os elementos que sobraram é 1, 0, 6, 2. Então, A22 será menos 1 à quarta, que multiplica 1 vezes 2, 2. 0 vezes 6, 0. Aqui vai ficar positivo e 1 vezes 2 igual a 2. Bom, ainda nós temos a segunda linha e terceira coluna. Então, agora, aqui, ó. Segunda linha, terceira coluna. Os elementos que sobraram, 1, 5, 6, 0. Vai ficar menos 1 à quinta. 1 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Vem com o sinal trocado. Aqui vai ficar menos 1, porque o expoente é ímpar. E aqui vai ficar menos 30. Menos com menos, mais. Mais 30. Tá acabando. Agora, vamos para a terceira linha. Então, A3, 1. Eu já coloquei uma matriz de ordem 3 para a gente poder praticar mesmo, tá? Então, vamos lá. Terceira linha, primeira coluna. 5, 0, 3, 4. Menos 1 elevado a 4. 5 vezes 4, 20. 0 vezes 3, 0. Aqui vai dar positivo. Então, o A31 será igual a 20. Agora, o A32. Então, pagando aqui, nós temos a próxima coluna. Vou voltar essa caneta. Terceira linha, segunda coluna. Os elementos que sobraram, 1, 0, 4, 4. Então, menos 1 à quinta, que multiplica 1 vezes 4, 4. 0 vezes 4, 0. Aqui vai ficar negativo. Então, o A32 será igual a menos 4. E, por fim, agora, nós temos a terceira linha com a terceira coluna. Então, A33 será igual. Os elementos que sobraram, então, são 1, 5, 4 e 3. Menos 1 elevado a 6. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 4, 20. Troca o sinal. Então, aqui vai ficar positivo. Aqui vai ficar menos 17. Então, o A33 será menos 17. Agora, a matriz cofator será a reunião de todos os elementos. Então, nós vamos colocar os elementos todos correspondentes. Então, aqui a gente tem, ó, o A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33.
3, 3. Vou colocar assim. Então, essa é a matriz cofator desta matriz M. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue chegar lá. Bom, agora algumas outras propriedades. Se A e B forem duas matrizes inversíveis e de mesma ordem, então, a matriz inversa, então, a inversa da inversa é a própria matriz A. A inversa da transposta é igual à transposta da inversa. Lembrando que a matriz transposta é aquela em que as linhas são trocadas pelas colunas. Se a matriz A for igual à matriz B, logo a inversa de A será igual à inversa de B. E ainda, a inversa do produto é igual ao produto das inversas. Então, essas são algumas propriedades para matrizes inversíveis. Vamos então fazer um exemplo achando a matriz inversa. Nós vamos passo a passo para chegar lá. Então, primeiro passo que nós temos que fazer é achar o determinante da matriz M. Depois, nós vamos achar a matriz cofator. Em seguida, vamos achar a matriz adjunta. E, por fim, chegaremos à matriz inversa. Então, força, vamos comigo. Primeira coisa, então, eu vou colocar aqui como A. Nós vamos achar o determinante da matriz M. Essa aqui vai ser mais rapidinha, porque é uma matriz de ordem 2. Então, vai bem mais rápido. Bom, o det de M vai ser, então, 4 vezes 3, 12. 11 vezes 1, 11. Muda de sinal. Então, o determinante da matriz será igual a 1. Agora, vamos achar a matriz cofator. Então, vou colocar aqui como B, a matriz cofator. Essa aqui vai ser bem mais fácil, então presta atenção. Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1. Bom, se nós eliminarmos a primeira linha e a primeira coluna, nós temos apenas um número, o número 3. Bom, aqui nós teremos menos 1 ao quadrado vezes 3. Vai ficar positivo, então vai ser 3. Olha aqui, bem mais rapidinho, porque como a gente é uma matriz de ordem 2, a gente não vai cair numa matriz de ordem depois para poder fazer o determinante. Então, vai ficar bem mais rápido. Vamos lá. Menos 1, 1 mais 2. Eliminando a primeira linha e a segunda coluna, nós temos o 11. Bom, menos 1 ao cubo vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 11, menos 11. A, 2, 1. Então, nós vamos somar aqui 2 mais 1. Mesma coisa, agora a gente vai apagar estes dois e nós vamos eliminar a segunda linha com a primeira coluna. Então, agora nós temos o elemento 1. Menos 1 ao cubo vezes 1, menos 1. E o A2, 2. Então, nós vamos eliminar agora a segunda linha e a segunda coluna. Nós temos o número 4. Então, vai ficar menos 1 à quarta vezes 4. Vai ficar positivo, então vai ser 4. Então, vamos lá, vou colocar aqui do ladinho. A matriz cofator, ou a matriz dos cofatores, será 3, menos 11, menos 1 e 4. Bom, essa é a matriz dos cofatores. Agora, na C, nós vamos achar a matriz adjunta. A matriz adjunta é igual à transposta da matriz cofator. O que é a matriz transposta? Esta linha vai virar coluna. E esta linha vai virar coluna. Então, a primeira linha vira a primeira coluna. E a segunda linha vira segunda coluna. E agora, nós vamos concluir. Bom, a matriz inversa é igual a 1
sobre o determinante da matriz M vezes a matriz adjunta. Bom, o determinante da matriz nós já achamos e sabemos que é 1. E a matriz adjunta nós acabamos de encontrar que é 3 menos 1, menos 11 e 4. Bom, 1 dividido por 1, 1. E 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Logo, a matriz inversa será 3 menos 1, menos 11 e 4. E esta será a resposta. Então, esta é a matriz inversa desta matriz. Lembrando, então, primeiro nós achamos o determinante da matriz, que foi 1. Depois nós achamos os cofatores e a matriz cofator. Em seguida, nós achamos a matriz adjunta, que é a transposta da matriz cofator. E, por fim, nós encontramos a matriz inversa. Bom, agora, se nós quisermos obter um único elemento da matriz inversa, então, olha como nós faremos. Seja B e J um elemento da matriz inversa e A e J um elemento da matriz M, nós teremos que o elemento da inversa será igual o cofator da matriz M, ou o cofator do respectivo elemento, dividido pelo determinante desta matriz. Então, se nós tivermos toda uma matriz e quisermos um único elemento da matriz inversa, nós vamos sair por aqui, tá certo? Bom, vamos praticar um pouco e resolver alguns exercícios de matriz inversa. Vamos lá. Primeiro, o elemento da segunda linha e terceira coluna da matriz inversa da matriz, essa matriz aí, é. Então, repare, aqui nós queremos saber um único elemento, que é da segunda linha e terceira coluna. Então, vamos lá. Segunda linha e terceira coluna, nós queremos o B23. Segunda linha, terceira coluna. Primeira coisa que nós vamos fazer é achar a transposta dessa matriz. Por quê? A matriz adjunta nada mais é do que a transposta da matriz cofator. Como nós queremos encontrar esse elemento determinado, nós precisaríamos de fazer a matriz cofator e depois a matriz adjunta. Então, o que eu vou fazer é achar a transposta dessa matriz. Então, se essa matriz for uma matriz M, o que nós vamos fazer primeiro é achar a transposta de M. Matriz transposta, a linha vira coluna. Então, a primeira linha vai virar primeira coluna. A segunda linha, segunda coluna. E a terceira linha, terceira coluna. Tudo bem? Então, essa é a matriz transposta. Agora, nós vamos achar o cofator dessa matriz. E nós vamos achar o cofator A2, 3, porque é o elemento que nós queremos. Então, nós vamos eliminar a segunda linha e a terceira coluna. Então, vai ficar aqui, menos 1 elevado a 2 mais 3, que multiplica os elementos que sobraram, 1, 2, 1, 0. Então, o A23 será igual a menos 1 elevado a 5, 1 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, muda o sinal. Menos 1 elevado a 5, que é ímpar, vai ficar menos 1, vezes menos 2. Então, o A23 será igual a 2. Bom, então, a gente já achou o cofator. Bom, ainda falta nós acharmos o determinante da matriz M. Por quê? O elemento, que no nosso caso é o B23, vai ser igual ao cofator de A e J, que nós já achamos, que é igual a 2, dividido pelo determinante da matriz M. Então, vamos encontrar o determinante da matriz M. Então, vou por aqui. Det M. 1, 2, 0. Copiando, então, os elementos. Nós vamos copiar as duas primeiras colunas.
Então, vamos resolver. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Vamos fazer a volta. Repare que na volta nós temos, 0 aqui já vai zerar. 0 aqui também vai zerar. E 0 aqui também vai zerar. Então, você nem precisa colocar todos esses zeros. Sempre que tiver um zero já na coluna, nessa linha, o resultado do produto é 0. Então, o determinante de m será igual a 3. Agora, vamos resolver aqui, Nós queremos o elemento 2, 3, ou seja, da segunda linha e terceira coluna. O A, 2, 3 nós já temos, e o determinante nós também já temos. O elemento A, 2, 3 nós já achamos que é 2, e o determinante da matriz é 3. Então, a resposta será igual a 2/3. Alternativa A. Então, primeiro nós fizemos a matriz transposta, para então acharmos o cofator. Depois que fizemos o cofator, então, achamos o determinante da matriz e substituímos. Segundo, a inversa da matriz é... Bom, vamos lá. Vamos ter que fazer aqueles 4 passos. Primeiro deles, nós vamos achar o determinante da matriz, que eu vou chamar matriz M. Então, 1, 1, 3 e 2. Então, aqui, det de M será igual a 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. 2 menos 3, menos 1. Agora, vamos achar a matriz cofator. Vou pôr aqui como B. A1. 1 mais 1. Nós vamos eliminar a primeira linha e a primeira coluna, então, vai sobrar o número 2. Deixa eu apagar aqui. Então, primeira linha, primeira coluna, então, número 2. Menos 1 ao quadrado vezes 2, que vai ser igual a 2. A1, 2. 1 mais 2. Então, se nós eliminarmos agora a primeira linha e a segunda coluna, nós teremos o número 1. Vou deixar aqui tudo apagadinho para vocês irem acompanhando aí, tá certo? Então, vocês vão sempre eliminando as linhas e as colunas correspondentes. Nós teremos o número 1. Então, aqui vai ficar menos 1 ao cubo vezes 1, menos 1 ao cubo menos 1 vezes 1, menos 1. Agora, o A2, 1. Bom, se nós eliminarmos, então, a segunda linha e a primeira coluna, nós teremos o elemento 3. Menos 1 ao cubo vezes 3, que vai ser igual a menos 3. E o A2, 2. Menos 1, 2 mais 2. Eliminando agora a segunda linha com a segunda coluna, nós temos o elemento 1. Então, menos 1 à quarta vezes 1, que vai ser igual a 1. Bom, daqui nós temos a matriz cofator, que será 2 menos 1, menos 3 e 1. Agora, nós vamos achar a matriz adjunta, que vai ser a transposta da matriz cofator, em que a linha vira coluna. Então, nós temos a matriz adjunta, 2 menos 3 menos 1 e 1. E agora, a gente vai achar a inversa. A matriz inversa, então, é 1 sobre o determinante da matriz M vezes a matriz adjunta. Então, a inversa será igual a 1 sobre o determinante da matriz M, nós achamos que é menos 1. E a matriz adjunta, nós acabamos de encontrar, que é, 2, consertando, 2, menos 3, menos 1 e 1. Bom, 1 dividido por menos 1,
aqui, menos 1. Menos 1 vezes a matriz. Então, nós vamos ter que multiplicar todos os elementos da matriz adjunta por menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. 3 positivo, 1 e menos 1. Então, esta é a resposta. Esta é a matriz inversa desta matriz M. Lembrando, então, primeiro nós achamos o determinante, depois os cofatores e a matriz cofator, depois a matriz adjunta e, por fim, nós achamos a matriz inversa. Essa, então, foi a aula de hoje. Nós estudamos inversão de matrizes. É um processo um tanto quanto trabalhoso, mas se você pegar o jeito e seguir os passos, não há erro. Estude bastante e pratique e até a próxima aula.